Boa tarde a todos, boa tarde, caros colegas, boa tarde ao pessoal que está assistindo a gente, boa tarde a todos que estão assistindo em casa também. Cumprimento especialmente o meu amigo, eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, líder comunitário, representante de classe, pessoa que luta por Divinópolis sem ganhar nada por isso, meu amigo Darli Salvador. Obrigada pelas suas palavras, pela excelência com que você explicou a sua fala sobre desigualdade social. Eu fiquei arrepiada e me senti muito contemplada. Então, muito obrigada por seu tempo aqui hoje. Falando do Darli, pessoal, é muito bom falar de Santo André, né? Santo André que é um bairro que tem meu olhar, como teve o olhar de vários colegas aqui dessa casa. E falando em multirão, igual todo mundo falou, dia 28 nós teremos um multirão lá, né? Acho que o Darli está divulgando. O nobre secretário de Obras, Gustavo, tem apoiado, vai disponibilizar equipamento, está marcado há mais de um mês com o prefeito. A vereadora Ana Paula já confirmou presença comigo e todos os outros vereadores que quiserem ir lá apoiar essa causa, que não é de nenhum vereador, é dos moradores do Santo André, estão mais que convidados. Vai ser um prazer imenso. Pessoal, falando em bairros que estão e gestão de fora para dentro, eu não posso deixar de comentar a visita muito prazerosa que eu tive ontem, junto com o assessor do deputado federal Igor Timo, que é o Jean, e com o nosso secretário de infraestrutura, que é o Will Bueno. Foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de mostrar para ele o bairro da Vanuse. O bairro da Vanuse que carece de um sistema de drenagem. Drenagem, gente, é uma coisa que fica embaixo da terra e a pessoa acha que, não sei o que, isso não importa. E que bom que a gente tem um prefeito que tem um olhar para essas questões agora e que não está só pensando no que dá voto. Hoje, nós precisamos enfrentar esses problemas. Não adianta ficar fazendo asfalto, não sei o quê, pintar a casa, que ainda está no reboco. Se a gente não arrumar a drenagem, não vai adiantar. E as ruas em que eu levei o assessor do deputado, gente, são ruas em que as pessoas, entra água, entra esgoto, é um caos. É o auge da falta de dignidade humana. E o deputado se comprometeu a, uma vez apresentado o projeto, o assessor do deputado, Jean, uma vez apresentado o projeto, conseguir trazer para Divinópolis uma emenda para a gente atender o bairro da Vanuse na drenagem. Então, pessoal, vocês podem ter certeza que essa vereadora está trabalhando e tentando captar recurso. Além disso, eu também preciso comentar com vocês sobre o salão comunitário lá do Padre Eustáquio. Falei das mães do Padre Eustáquio aqui na terça-feira, mas foi um pronunciamento mais voltado para a educação e para a importância da gente pensar nas vagas de creche, na construção do CMEI do Padre Eustáquio. Só que hoje a gente precisa falar sobre o salão comunitário, que está abandonado e virou local de uso de drogas. Vou mostrar para vocês, se a câmera puder ver aqui. Olha como que está lá, gente, que situação. Isso aqui são fotos que eu tirei, não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui tem um sofá, está tudo pichado. O negócio está um caos completo. Aqui, ó, Deus, não sei o quê, lata, os menores, um caos. Foi tocado pelo tráfico. E a gente precisa devolver esse salão para a comunidade. Então, eu tenho que agradecer aqui o coronel Erlando, da Polícia Militar, que eu liguei para ele, falei sobre a situação, e ele me atendeu de prontidão. Na mesma noite, já foi feita uma operação lá. Eles deram uma tirada na turma que estava lá. Mas eu também entendo, gente, que adicto, a gente não pode jogar na rua e falar assim, agora se vira, morre, como se fosse um problema social que ninguém quer lidar, não. O município tem que dar um destino para essas pessoas, tem que ajudar, seja se elas quiserem voltar para casa delas ajudarem com isso, seja fortalecendo o CAPS-AD para que essas pessoas possam tratar seus vícios, mas a gente não pode entender também que essas pessoas são um lixo urbano, como muita gente quer que sejam tratadas. Então, gente, vocês podem ter certeza que essa vereadora está olhando isso e agora eu estou articulando junto com a secretária de Assistência Social, a Juliana, muito competente, como o Wesley Jarbas falou. Estou articulando junto com o Gustavo, da Secretaria de Serviços Urbanos, e junto com a Polícia Militar, uma operação mais definitiva, para que a gente consiga fazer com que o salão, além de ser desocupado pela turma, também seja usado pela comunidade do bairro. Que, gente, não adianta. Senão a polícia vai secar gelo, né, enxugar gelo. Vai fazer uma operação essa semana, aí lá vai ficar fechado. Semana que vem vai estar a turma lá de novo. Então, a gente tem que ocupar o salão pela comunidade, fazer oficinas, fazer bastante coisa legal que dê para o salão ser usado e afastar essas pessoas de lá e dar um destino decente e digno para essas pessoas também. E aí, gente, o que acontece? O vereador Roger falou sobre a vacinação, ele está como presidente da casa agora,
E eu não posso deixar de falar no mesmo sentido. Lá no início da vacinação, essa vereadora mandou um ofício para a Secretaria de Saúde, para a Semusa, usando o exemplo do ofício que foi feito lá no Rio de Janeiro sobre as datas da vacinação. E aí, o que acontece? Eu sugeri que a Semusa apresentasse a vacinação e os dados sobre a vacinação em Divinópolis da mesma forma. Fui respondida, a minha assessoria trouxe aqui para mim, a Bruna trouxe para mim, a resposta chegou agora há pouco. E é uma resposta muito verdadeira, gente, é uma resposta muito verdadeira, porque eu pedi um cronograma para o secretário Alain. E o que ele me falou foi muito verdadeiro. Eu grifei aqui de azul para vocês, ó, que torna-se incompatível com a realidade do município definir um cronograma de datas, uma vez que não há cronograma de recebimento da vacina. Então, gente, olha só, essa vereadora aqui está doida para ser vacinada. Acho que todo mundo aqui está também. Mas fica muito complicado dar um cronograma de vacinação sem data de recebimento da vacina. E aí, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar isso do governo federal. Porque o governo federal, infelizmente, ele tem como titular um ser que estava andando de jet ski no final de semana, né? E a gente precisa de vacina. Os secretários municipais de saúde precisam de vacina. O governador Romeu Zema, por mais que eu tenha diversas críticas a ele, não tem como virar a vacina. Então, assim, isso cabe ao governo federal e a gente não pode ter medo de atribuir às pessoas as responsabilidades que elas têm. Divinópolis precisa vacinar. Divinópolis não tem vacina. De quem é a responsabilidade? Do senhor que estava andando de jet ski? Vamos resolver isso. Então, vamos lá então, gente. Eu também recebo muitas mensagens no meu celular de pessoas que cobram por que alguns grupos estão na vacinação e outros grupos não estão. E aí as pessoas falam comigo assim, Lohana, você precisa conversar com o secretário de saúde, você precisa conversar com o prefeito, porque tal classe não podia estar, tal classe não podia estar, o veterinário não devia estar, o fisioterapeuta que não devia estar, não sei o quê. Aí o povo fala um monte de gente. Gente, é importante deixar uma coisa clara. Eu tenho algumas discordâncias quanto aos grupos da vacinação. Só que os grupos da vacinação foram elencados a nível federal. Os municípios, eles apenas seguem um plano que é federal. O Plano Nacional de Imunização, o PNI, que eu estou com ele aqui para vocês, ele elencou dessa forma. Ele colocou como, governo federal, colocou como trabalhadores da saúde, médico veterinário. Colocou todo mundo. Eu não estou criticando, falando que o médico veterinário tem que ser vacinado, não. Estou dando uma satisfação para a população que só usa esse exemplo comigo. Então, gente, isso é responsabilidade do governo federal. E não tem como os municípios agirem de forma diferente. Não tem como. É assim que é. Então, gente, vamos cobrar as coisas das pessoas certas, mas para isso precisa ter coragem. Precisa ter coragem para pegar e falar que é culpa do governo federal. Então, gente, o que está acontecendo? Eu trouxe aqui para vocês quais são as prioridades do Plano Nacional de Imunização, que tem, as pessoas com 60 anos ou mais que estão institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas, trabalhadores da linha de saúde, da área da saúde. Quem são eles? Os que o governo federal elencou. O governo federal elencou. Cabe ao município seguir. Não tem muito o que fazer. Depois, pessoas de 80 anos e mais, pessoas de 75 a 79, 70 a 74. Então, gente, é assim. E aí vai descendo até pessoas privadas de liberdade, pessoas acima de 18 anos, em privação de liberdade. Aí que chega em trabalhadores de educação. Professores, a gente não está valendo muita coisa a nível federal, não, viu? Então, gente, a questão é essa. Vamos colocar as coisas no devido lugar, atribuir as funções a quem tem função. Vereador Roger, a dinâmica e a logística da vacinação no nível municipal, sim, a gente tem que falar com a Alain. Mas quantidade de vacina e grupos de vacina, gente, governo federal. Mais uma coisa, pessoal, é que é muito interessante a gente lembrar que eu também protocolei um projeto de lei para dar mais transparência à vacinação, assim como o vereador Roger protocolou, e a gente vai apreciá-la na Comissão de Saúde. E assim teremos, se Deus quiser, a resolução de algumas questões relativas à transparência da vacinação em Divinópolis. Gente, a última coisa que eu quero dizer acabei de falar, o governador Romeu Zema, nesse caso, não tem culpa. Mas é muito importante a gente falar sobre a notícia que saiu hoje no G1. 3 estados do país não investiram o mínimo obrigado pelo governo federal em saúde. Minas Gerais é um deles. Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Os 3 estados que não investiram. Sabe quem foi o estado que menos investiu em saúde no país?
Minas Gerais. Mais 2 minutos, presidente? Concedido. Deve estar muito boa a saúde aqui no estado, né, gente? A gente deve estar com os exames tudo saindo, numa beleza, numa velocidade. Então, assim, gente, temos a quem cobrar. E vamos cobrar das pessoas certas, dai a César o que é de César. A gente tem que cobrar. Por que não investiu nem o mínimo? O que é isso? O governador não tem condição de comprar vacina, não. Mas ele tem condição de resolver questões de logística. Os carros, as câmaras frias, contratação de pessoal extra temporário para vacinação, para agilizar nos postos. Então, gente, vamos cobrar das pessoas o que é certo de cada pessoa. Esse é o meu pronunciamento no dia de hoje, presidente. Muito obrigada pela oportunidade da fala. Obrigada a todos os vereadores e a todo mundo que está assistindo. Um grande abraço.